Olá, ouvintes! Antes de começar o episódio, eu quero avisar que nós publicamos a última aula do módulo sobre a Odisseia do curso Mitologia na Arte. Então, quem nos apoia na modalidade Deus, de R$ 40 por mês, tem um curso completo sobre o clássico de Homero, narrado pelo professor Moreno, que mostra, ao longo da história, os principais quadros e obras de grandes artistas que retrataram um livro. Quem nos apoia na modalidade Deus tem acesso ao curso Mitologia na Arte, que conta com outros 3 módulos. Tem um sobre toda a saga de Troia, que inclui também a Ilíada. Tem um módulo sobre os heróis, que nós já narramos aqui nos episódios, mas lá você tem mais detalhes e, é claro, as obras de grandes artistas, como eu falei. E um módulo sobre os amores de Zeus com mortais, que povoaram, como já mostramos aqui, grande parte dos mitos gregos. Além do curso, quem apoia também tem direito a PDFs com conteúdos exclusivos de todos os episódios. São mais de 50 documentos, com quase 200 textos, para você se aprofundar em mitologia. Como a gente sempre diz, esse podcast é feito com muito amor e carinho por nós, mas dependemos exclusivamente do apoio dos ouvintes. Então, se você gosta do nosso podcast, se você quer que este podcast siga por mais tempo, e nós temos muita história para contar ainda, então considere apoiar em noitesgregas.com.br/apoiar. O link também está na descrição de todos os episódios do Noites Gregas, inclusive este que você está ouvindo agora. Caso você queira apenas nos ajudar pontualmente, pode também fazer um Pix em qualquer valor para a chave noitesgregas@gmail.com. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e tenha um bom episódio. Olá, amigo. Seja bem-vindo. Eu sou o professor Moreno e você está ouvindo mais um episódio de Noites Gregas, um podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo. Lembre que no site noitesgregas.com.br, para cada episódio haverá material extra, textos, vídeos e áudios de acesso exclusivo para os apoiadores. Aliás, precisamos desse apoio para manter esse projeto no ar. Visite o site noitesgregas.com.br e saiba como você pode ajudar. Lembrando, vamos começar a responder a perguntas enviadas para o nosso WhatsApp. Você tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta sobre qualquer um dos episódios que ouviu? Se você se tornar um dos nossos apoiadores, receberá esse valioso número para se comunicar com o oráculo. Nesse episódio, vamos começar a falar de Zeus, que vai nos ocupar mais tempo, o mais importante de todos os deuses e, na verdade, o grande administrador do Olimpo e de nossas vidas. Vamos falar de Zeus. De todo o panteão da Grécia, Zeus é o único, é o supremo, é o maior de todos. Nenhum outro deus pode fazer frente a ele. A tal ponto que um autor disse, muito interessante a observação, a mitologia, no fundo, é uma maneira de falar sobre Zeus. Ele está envolvido ou diretamente nos episódios, ou por trás, ele que comanda e planeja tudo. Para Homero, para o Hesíodo, que nós falamos, e para os gregos também, sem exceção, é o deus predominante, é o pai dos deuses. Ele é chamado pai dos deuses, embora ele não seja pai. Nenhum deus pode imaginar, contestar a sua autoridade. Há tentativas, você vai ver, inclusive na Ilíada, mas mesmo assim, eles baixam a cabeça porque ele é que comanda e organiza tudo. Todos os deuses têm os seus poderes. Você vai ver os poderes de Atena, os poderes de Afrodite, os poderes de Hera. E ele, aliás, respeita democraticamente. Mas quando há um choque de opiniões, prevalece a dele. Embora ele haja como uma espécie de grego já antes da democracia ser estabelecida, porque ele discute em conselho várias coisas, ele não toma decisões autocráticas, a gente nota que ele, faz valer a sua vontade. Ele é o único Deus indispensável entre aquele conjunto que a Grécia nos oferece. Podemos dispensar alguns outros, mas ele não. Aliás, como Homero definiu, já que nós estamos mostrando que Homero inventou o Olimpo, ou melhor, deu forma para o Olimpo, e na verdade também deu forma e personalidade para os Zeus, é o seu grande personagem, ele é um poder invisível
que curiosamente ou maravilhosamente se interessa pelos homens. A sua vida é voltada a organizar, vigiar, tutelar a vida do homem. E sempre em relação ao bem. É uma ideia interessante. Nós temos, portanto, se fôssemos gregos, teríamos um grande poder a cuidar de nós. De uma maneira, às vezes até incompreensível, mas ele tem seus planos. Ele planeja tudo. Ele vê tudo. Os próprios oráculos, como nós vamos falar depois, que estão submetidos principalmente a Apolo, que é o deus dos oráculos, embora haja alguns oráculos em que o próprio Zeus se manifesta, como o de Dodona, que é um nome famoso, não tão famoso quanto Delfos, os próprios oráculos, no fundo, vêm de Zeus. Apolo seria uma espécie de porta-voz, mas a vontade, realmente a vontade divina, se nós usarmos esse adjetivo, é dele. A guerra de Troia, até com o seu início, o seu desfecho, tudo seria um desígnio de Zeus, um plano de Zeus. Ele seria uma espécie de roteirista das coisas que acontecem. Isso é muito interessante. Claro que como ele é um deus mais importante, ele tem um trono, símbolos de poder, inclusive. Ele tem o raio, por exemplo, que ele está sempre com ele, que é uma espécie de marca da sua força. Ele tem uma reserva que os outros deuses não têm. Por exemplo, na Guerra de Troia, você vai acompanhar e já conhece bem o que acontece, os deuses entram e saem do campo de batalha toda hora. Zeus não pisa lá. Ele nunca pisa onde está acontecendo o combate. A atitude dele é exatamente a atitude que nós estamos falando. Ele fica observando. Ele é uma espécie de juiz. Ele vai para cima do Monte Ida, que dá acesso à visão aos combates, e de lá de cima ele controla e regula. Ora ele proíbe que os deuses intervenham, ora ele permite. Ele está fazendo uma espécie assim de direção. Ele é um diretor do filme. Ele é o diretor do que está acontecendo lá, mas ele não aparece. Inclusive, posso estar enganado, eu acho que não. Ele não aparece em nenhuma peça de teatro. Depois que nós vamos ver várias peças que foram escritas, ele não aparece. É o Deus que ele sempre se fala nele, se comenta, mas ele não está presente. Claro que essa reserva vai ser jogada fora sempre que se tratar de uma conquista amorosa. Nós vamos ver que ele é um fervoroso sedutor e ele tem razões para isso, ele vai depois justificar, ele tem justificativa para isso, porque que ele procura sempre ninfas e princesas e mesmo deusas e semideusas para aventuras amorosas. Mas ele, afora essa parte que realmente é uma parte característica de Zeus e que o torna um deus muito interessante, porque é um personagem que não é apenas um defensor da ética, da moral, mas também tem uma vida própria e até uma vida bastante picante, mas ele nunca aparece na própria figura dele. Ele é obrigado a usar disfarces, por isso que ele é o rei dos disfarces. A presença dele como ele, Zeus, é quase que mortífera. Isso vai aparecer muito bem num episódio, que é o episódio que vai dar origem ao nascimento de um deus, que é o Dionysos, que os romanos chamavam de Baco, em que uma jovem princesa, a Semele, ou Semele, lembro dos nomes, da pronúncia que nós falamos, a jovem princesa coloca-o numa armadilha, faz com que ele prometa que vai aparecer como ele é. Vamos ver que isso é uma trama muito interessante de Hera para destruir o romance do marido. E ele, como fez uma promessa, um juramento, e Zeus jamais pode romper seu juramento, ele aparece como ele é. Ou seja, não há uma mediação de um disfarce. Ele aparece como ele é e mal ele se aproxima da moça, ela é incinerada pela energia que ele despende. É como se fosse, tem um autor classicista que comenta isso como se fosse uma central nuclear. Ele irradia uma força e uma energia que ela simplesmente, por aproximação, é carbonizada, digamos assim, por isso. Com o passar dos séculos, a evolução da filosofia grega, que fez reflexões sobre o homem, mas também sobre os deuses, Zeus foi se esvaziando aos poucos de suas características humanas e foi se transformando numa divindade abstrata, a quem está submetida a ordem do universo. No século IV, daí por diante, antes de Cristo, ele já é concebido mais como um espírito puro, sem corpo, sem rosto. Ninguém fala mais das suas conquistas, nem das seus discursos ou suas ordens. Ele é tratado já como uma divindade, como o Alá,
o Jeová ou o Deus dos cristãos, são imaginados pelos seus crentes. Mas o que nos interessa aqui, você já percebeu, eu digo isso várias vezes, é o seu valor literário. Não estamos discutindo teologicamente Zeus, nem do ponto de vista religioso ou filosófico. Como figura central das histórias da mitologia, ele vai ser consolidado, esse Zeus que Homero pintou, que Homero descreveu, que Homero imaginou, ele vai ser consolidado por todos os poetas, escritores e artistas que vieram depois. Você imagina do século VI a.C. até o nosso século XXI. Esse é o Zeus que está presente no nosso imaginário. Personagem completo, quase de carne e osso. Ele bebe, come, dorme como nós. Como nós, ele tem avô e avó, que isso é raríssimo num Deus. Tem pai e mãe, tem irmão, tem filho, muitos filhos. E, aliás, sua prole, que vai ser assunto dos próximos episódios, é importantíssima para a composição, inclusive, da seleção de deuses, do time dos deuses do Olimpo. E estranhamente, por isso que dá a ele essa força, como todo mundo, ele veio à luz, ele nasceu entre as dores do parto. Ele chorou ao nascer e, como bebê comum, foi amamentado, teve suas fraldas trocadas como qualquer ser humaninho. Observe a sutileza. Apesar de ser imortal, ele não é um ser incriado. Pode parecer um jogo de palavras, mas você vai entender a diferença. Ele é imortal, mas não é eterno. O Homero não se preocupa muito em dizer como é que ele nasceu. Quem vai fazer isso é o Hesíodo, que, como nós vimos, veio depois de Homero, e ele resolveu explicar as coisas. Ele dá uma versão retroativa como é que o Zeus teria nascido. Essa versão, como Homero não trata disso, foi a versão que passou a ser adotada, que com pequenas modificações todo mundo mais ou menos apresenta. Essa versão envolve os pais de Zeus e os avós de Zeus, mas que são personagens que eu vou mencionar aqui, mas que não vingaram literariamente. O vingar aqui não quer dizer da vingança, vingar aqui é como uma planta vinga. A planta cresce, desenvolve-se, a gente diz que ela vingou. Plantei um caroço de abacate, mas ele não vingou. Pois bem, Urano e Gaia, que são os avós, Gaia pode ser chamada de Geia também, a Terra. E Crono e Reia, que são os pais, vão ser os protagonistas desse relato, mas eles não aparecem em muitas outras coisas, eles não são personagens, tanto que nem foram imaginados, ou foram muito pouco imaginados por pintores, ou por ceramistas, ou por artistas. Eles não têm uma imagem física, nós não sabemos como é que eles falam, não sabemos nada deles, e por isso eles ficaram assim como nomes que são importantes na certidão de nascimento de Zeus, mas não são literariamente importantes. Aliás, quanto ao Crono, que é o pai dele, um dos materiais exclusivos desse episódio vai mostrar uma discussão que existe, importantíssima, mostrando que esse Crono, o Titã, não é, que é o pai de Zeus, não é o Cronos, a entidade aquela primitiva do tempo, que dá a palavra cronologia. Houve uma confusão, inclusive, em Roma, e que essa confusão até hoje vem, como nós vamos ver no material exclusivo. Bom, a versão do Hesíodo é a seguinte: Urano, que é o céu, e Gaia, que é a terra, são os dois primeiros governantes do universo, os primeiros que reinam sobre o universo. E dessa união dos dois nasce uma grande prole, que são os titãs e as titânides, assim como os senhores e senhoras, teríamos que falar dos titãs e das titânides, os ciclopes, acho que não tem as ciclopas, os hecatônquiros, que são gigantes de 100 braços e 50 cabeças, e um nome muito esquisito, hecatônquiros, e muitos outros, ou seja, nasce uma grande prole, todos eles pré-olímpicos, digamos assim. Só que, temendo ser destronado, como é, na verdade, o temor da maioria dos personagens da mitologia, Freud fala nisso, temendo ser destronado mais tarde por um desses filhos formidáveis, Urano não permitia que eles viessem à luz, mantendo-os enterrados no solo. Eles não nasciam. Na verdade, a mãe, a Gaia, ficava com os filhos no seu próprio ventre, no seu próprio seio, no solo da terra. Ou, uns dizem, eles jogavam no Tártaro. O Tártaro é um nome importante para nós. Tártaro é um dos lugares mitológicos importantes. Seria um abismo escuro, que seria uma prisão eterna. Era tão fundo
diz o Hesíodo, que se nós largássemos uma bigorna de ferro, levaria 9 dias para tocar no fundo da terra até o fundo do Tártaro. Como diz o Homero diz assim, o Tártaro é um lugar sombrio no mundo inferior, tão distante da terra quanto a terra do céu. Nós vamos ver mais tarde que aqui é onde estão aprisionados alguns mortais especiais que pecaram contra os deuses. São pouquíssimos, os castigados, digamos assim, que é o Sísifo, o Tântalo, nome que vocês certamente conhecem. Pois bem, Gaia, a mãe, frustrada porque não vemos seus filhos nunca nascerem e por ter de suportar o peso dessa quantidade imensa de criaturas gigantescas, conseguiu convencer um dos filhos, que é um titã, Crono, a pôr um fim a isso aí. Então ela consegue para ele uma foice feita do mais duro metal que existia, porque uns dizem que é uma foice adamantina, não é feita de diamante, era duríssima, não se sabe que metal, porque não conhecia o aço. E com fio serrilhado, uma foice daquelas curtas, um fio serrilhado, e mandou atacar Urano quando ele viesse fazer amor com ela à noite. Então quando o Urano vem, Crono pega o pai de surpresa e o castra no ato. É um evento assim sangrento que daria origem à família dos Zeus. E arremessa os órgãos genitais dele nas águas do Mediterrâneo. A parte do sangue que expirou na terra fecundou Gaia, assim mesmo, que deu à luz as Eríneas, entidades sinistras, importantíssimas, nós vamos ver depois nas tragédias gregas. E a parte do sangue que espirrou no mar teria nascido Afrodite, a deusa da beleza e do amor físico. Aqui temos um problema, eu já falei nisso, vou falar várias vezes, já fiz até um pequeno vídeo também sobre isso, que Homero não diz isso. Homero, Afrodite nasceu filha de Zeus e Dione, uma de suas primeiras esposas. Isso aparece assim na Ilíada. Os outros preferem acreditar na versão essa que é muito mais bonita, que ela nasceu do mar, como depois, para sempre para nós, foi fixado por Botticelli naquele quadro de Vênus. Bom, o Crono, agora no poder, casou com Rhea e teve vários filhos. Mas como ele próprio participou de uma revolta, digamos assim, contra o pai, ele passou a temer que o que aconteceu com Urano acontecesse com ele também e ele seria destronado. Então, por isso, ele exigia que Rhea lhe entregasse os filhos assim que nascessem, não os jogava no Tártaro, mas os engolia. Engolia de uma maneira suave, como se engole um comprimido, um comprimido grande. O bebê recém-nascido era engolido por ele, o que é importante para a história do Hesíodo, porque depois eles não foram destruídos, nem mastigados, nem digeridos. Assim ele engoliu 5 recém-nascidos. Rhea, como a Gaia, é quase uma repetição do que aconteceu entre Urano e Gaia. Rhea, no entanto, resolveu também reagir. E o 6º filho, que vai ser o Zeus, ela, em vez de entregar o nenê, que o marido já estava esperando, ela entrega uma pedra, tamanho mais ou menos de nenê, enrolada em paninhos, uma fralda, e Crono simplesmente engole sem discutir. Não se dá conta do engano. Para a criança crescer em segurança, Rhea leva-o para Creta e lá coloca numa caverna cuidada por ninfas. Geralmente as crianças, os semideuses, são cuidados por ninfas. E ele é amamentado por uma cabra famosa, tem nome, Almateia, que vai ser a sua nutriz durante o seu crescimento. E há um episódio famoso que ele, já pequeno, com a força divina que ele tinha, ele dá um safanão, um pescoção na Almateia sem querer e quebra um dos chifres do bichinho. E ele fica extremamente penalizado, porque ele ama esse bichinho. E ele, com isso, como compensação, nós vamos ver que é uma compensação muito usada, coloca a Almateia no céu como uma das constelações. Tem vários casos assim de prêmio de consolação. E transforma esse chifre quebrado na famosa lendária cornucópia. A cornucópia é o chifre da abundância. Você vai ver várias gravuras assim. É um chifre de onde saem frutas e vegetais. É inesgotável. Quando ele ficou adulto, é o momento de agir, ele tem que enganar o Crono de alguma maneira. Ele se aproxima de uma oceânide, que é tipo uma titânide, né? Uma oceânide, Metis, cujo nome eu menciono porque ela vai ser a primeira esposa dele. A Metis, que quer dizer astúcia, a Metis
astuciosa como ela dá uma solução. Fornece a ele um vomitório, uma substância que provoca o vômito, e Crono é enganado e ingere essa substância. Ao ingerir a substância, ele começa a vomitar os filhos que estavam na barriga. Claro que é o inverso da ordem que tinham sido engolidos, assim, tipo mala no avião. As primeiras malas que entram são as últimas que saem. E saem todos, saem os 5. São os irmãos de Zeus, que com ele vão formar o primeiro grupo de deuses, que depois vai ter alguns reforços e teremos os deuses do Olimpo. Por isso, vai se estabelecer um poder familiar. Zeus é o chefe de uma família. Só que o problema é, que até hoje se discute, ele era o caçula ou ele era o mais velho? Se valesse o tempo passado aqui fora, ele era o mais velho. Os outros mal tinham nascido, tinham sido engolidos. Mas se o tempo contava, como a gente normalmente conta, a partir do momento do nascimento, ele era o mais novo. Então, ele é o caçula ou é o primogênito? O que primeiro nasceu ou é o último que nasceu? Quem tem irmão sabe do que eu estou falando. Porque estabelecer quem é o mais velho dá acesso a uma série de privilégios na casa, no carro, etc. Mas no caso de Zeus, ninguém pôs em dúvida a liderança dele. Ele passou a ser o líder. Então ele libertou 5 dos principais deuses da Grécia. 3 deusas, a Hestia, a Deméter e a Hera, e 2 deuses, o Poseidon e o Hades. Estava assim começando um novo ciclo de poder. Vai se estabelecer uma nova ordem, mas não destruir a antiga. Então vocês vão ver várias vezes em que divindades da antiga ordem se manifestam e Zeus muitas vezes respeita, as Erinas, por exemplo, ele respeita essas divindades porque elas pertencem ao antigo poder, como mais tarde vai acontecer na religião cristã, que vai superar a religião grega, considerada pagã, e pouco a pouco vai suplantá-la e substituí-la. Está nascendo assim uma nova ordem que é formada de irmãos e filhos de Zeus, que vai colocar seus filhos também, não é nepotismo, ele vai produzir filhos importantíssimos, deuses importantíssimos, e essa nova ordem, então, será a que vai produzir a mitologia que nós conhecemos. Porque a partir daí é que surge Homero e os outros que escrevem sobre isso. Sobre a antiga ordem, não há personagens que eu possa descrever. Pode-se imaginar. Nós vamos ver a importância de vários, mas eles não são, e esse é o objetivo desse podcast, não são personagens literários que a gente possa vibrar com eles. Neste episódio, o material exclusivo reúne 4 preciosidades para vocês. Primeiro, uma tradução direta de um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de um hino a Zeus, onde aparece Zeus quase como já uma entidade suprema, superior a todos os demais, onde os outros praticamente se anulam. Segundo, uma crônica, desse que vos fala, sobre Zeus e Hera, que também vai ser o nosso assunto do próximo episódio. Terceiro, um surpreendente romance escrito por Maurice Druon, chamado Memórias de Zeus, onde Zeus, na primeira pessoa, conta a sua história e a sua vida no Olimpo. E por último, um vídeo onde eu explico que o pai de Zeus não é o deus do tempo, é um outro Cronos, como você vai ver. No próximo episódio, então, a tão esperada relação conflituada, mas fascinante entre Zeus e sua mulher, a divina Hera. Olá, amigos! Chegamos agora ao 3º ano do Noites Gregas. Já contamos muitas histórias, mas tem muito mais pela frente. Tem toda a Ilíada, a Odisseia, as Metamorfoses de Ovídio e muitas outras coisas. Mas para que a gente consiga seguir em 2023, para produzir esse podcast que nos dá muito prazer, mas também muito trabalho, nós precisamos do apoio de vocês. Acesse noitesgregas.com.br/apoiar. O link está na descrição desse episódio. E veja como você pode ajudar. Um abraço.